Digam oi, Lilica. Oi, Lilica. Olá, pessoal, eu sou a Lilica, professora de gramática e de redação aqui da Oficina do Estudante. Falemos um pouquinho hoje sobre a redação, especificamente sobre a prova de redação do vestibular da Unicamp. Acredito que nessa altura do campeonato todos vocês devem saber que o vestibular da Unicamp passou por uma drástica transformação, por uma efetiva mudança. E essa mudança se refletiu inclusive na prova de redação. Antes do último vestibular, antes do ano de 2011, do vestibular de 2011, a Unicamp dava aos alunos, aos vestibulandos, 3 opções. O vestibulando poderia fazer um texto pertencente ao gênero dissertativo, uma dissertação, ou ele poderia fazer um texto pertencente ao gênero narrativo, ele poderia escolher por uma narração, ou o vestibulando poderia também fazer uma carta argumentativa, né? O gênero de carta argumentativa. E o estudante tinha uma opção, ou ele fazia a dissertação, ou a narração, ou a carta argumentativa. Agora mudou bastante. A partir do último vestibular da Unicamp, são 3 textos obrigatórios. Não tem mais a questão da escolha. Eu vou escolher fazer um ou outro. Os 3 textos ali disponíveis, as 3 propostas ali colocadas deverão ser obrigatoriamente transformadas em textos. E aí uma outra novidade, uma outra grande novidade. Esses 3 textos, essas 3 propostas, serão relativas a gêneros textuais quaisquer. Ou seja, se antes o aluno ia para a prova da Unicamp preparado, literalmente preparado, para fazer ou uma dissertação, ou uma narração, ou uma carta, ou seja, se antes o aluno treinava, estudava, conhecia, procurava saber sobre as características da dissertação, sobre as características da narração e somente sobre as características típicas do gênero da carta argumentativa, agora esse preparo tão específico não existirá mais, porque nos 3 textos que serão obrigatoriamente produzidos, podem pertencer a gêneros quaisquer. Então, a Unicamp pode pedir sim, por que não, uma dissertação, ou pode pedir sim, por que não, uma narração, ou pode pedir também um dos 3, uma carta argumentativa, mas a Unicamp pode pedir também um conto, a Unicamp pode pedir para você uma crônica, a Unicamp pode pedir um editorial, um artigo assinado, um artigo de opinião, e etc. A lista dos gêneros textuais quaisquer é longa, é praticamente infinita. Quando se fala em tipos de textos, não só na nossa língua portuguesa, mas em toda e outra e qualquer língua, há uma variedade gigantesca. E é isso que normalmente está deixando você, vestibulando, candidato, um pouco apreensivo. Mas como é que eu vou conseguir me preparar para esses gêneros quaisquer, se normalmente, pelo menos até então, no ensino médio e no cursinho, falava-se apenas da dissertação, ou da narração, ou a carta argumentativa. Então vai lá, a primeira dica para você se acalmar, para você não ficar tão preocupado assim. A primeira dica, independentemente desses gêneros, se é um conto, se é uma crônica, se é um editorial, se é um artigo de opinião, na prática, quer dizer, efetivamente, esses gêneros são muito parecidos entre si. Então, na prática, é possível a gente fazer uma relação de semelhança com um dos 3 tipos, aqueles um dos 3 com os quais você, vestibulando, já estava acostumado a fazer. Por exemplo, o conto, que a Unicamp pode pedir, que está aí na lista dos gêneros quaisquer. O conto é extremamente parecido com a narração. A parte mais importante de um conto é a parte da história, da trama, do enredo, dos personagens. O editorial, né? Se a Unicamp pedir um editorial, faça um editorial de um jornal. O editorial é um tipo de texto também bastante parecido com a dissertação. Então, se você já estava acostumado com o texto dissertativo, texto no qual o mais importante é a parte argumentativa, são as ideias bem fundamentadas, leve isso para o editorial, para você não ficar nervoso, não ficar preocupado demais. Claro que cada um desses gêneros vai ter algumas diferenças
específicas sobre as quais a gente vai falar ao longo de todo o ano do cursinho. Mas na prática, efetivamente, pense assim. Primeira dica, pense que para você não ficar nervoso, eu vou relacionar o texto que a Unicamp vai me pedir com um daqueles 3 que você já conhecia há bastante tempo. Segunda dica, para lembrá-lo de que é preciso ter calma. Esses gêneros textuais, por mais que a lista seja imensa, seja infinita, são gêneros, são tipos de textos que fazem parte do nosso cotidiano. Então, por exemplo, o editorial de um jornal. É um tipo de texto que está presente em todo jornal. Eu ia falar diariamente no jornal, mas seria uma redundância, porque a palavra jornal já significa de todo dia. É aquele tipo de texto em que normalmente tem-se a opinião do jornal sobre determinado assunto. O que você pode fazer? Leia todos os jornais. Dê uma atenção especial ao editorial, porque na prática você vai aprendendo através da leitura as características típicas do editorial. A mesma coisa pode acontecer com o artigo de opinião, em que a Unicamp também poderá cobrar. Artigo de opinião está sempre presente nos jornais. São artigos normalmente assinados por pessoas que são autoridades naquele assunto. Passe a ler, passe a dar atenção a esses artigos de opinião. As crônicas, os contos, pegue livros, leia livros de contos, né? Existem vários livros maravilhosos em que tem coletâneas de conto, ou mesmo a carta, que em vez da carta argumentativa pode ser uma carta do leitor. A Unicamp pode pedir para você, por que não, uma carta de leitor. Dê uma olhada também no jornal, tá lá, existem exemplos de cartas de leitores, entrevistas que a Unicamp pediu no simulado oficial que ela fez. Quer dizer, que é um tipo de texto mais comum, mais cotidiano do que uma entrevista. Tenho certeza que você, na prática, já leu uma entrevista ou já assistiu a uma entrevista. Então, são gêneros textuais que, na prática, que cotidianamente a gente conhece, né? A gente tem contato com eles. O que você deve fazer a partir de agora, né? A partir do início do preparo para o vestibular, é aumentar a chance de contato com esses gêneros. Portanto, leia, né? Eu acho que a palavra é o imperativo, é o verbo que mais deve ser indicado para um aluno que se quer preparar bem para uma prova de redação. Leia, tenha em contato com a leitura cotidiana, frequente, dos mais diferentes veículos, né, de leitura, não só um jornal, uma revista, os blogs, né, por que não usar a internet para esse lado do bem, né, digamos assim, para ler bastante, para ter contato com gêneros textuais. Essas são as 2 primeiras dicas que eu deixo por enquanto a você. Acalme-se. Essas mudanças da Unicamp, apesar de terem sido tão drásticas e tão efetivas, elas não são tão completamente aterrorizantes. Boa sorte, bom preparo. Esperamos você aqui. Diga tchau, Lilica. Tchau, Lilica.